Fala, meus queridos, bora para mais uma aula de história, então, né? Nesse momento nós vamos trabalhar, então, a questão do antigo regime, ou também chamado de absolutismo monárquico. Lembrando que o título, né, é o nome dado ao antigo regime, configura, então, a fase final do processo revolucionário que nós vamos ter na França em 1789. É por isso que dá-se a essa denominação de absolutismo monárquico o título de antigo regime. Tá? E, claro, para facilitar nosso estudo, eu dividi ele em três partes. Eu vou com a primeira, depois, assim por diante, nós vamos estudando ela para ficar mais fácil vocês compreenderem. Ok? Beijão, vamos lá então para a aula de história de hoje. Bom, quando a gente fala sobre o absolutismo monárquico, né, o antigo regime, né, nós temos que entender que todo esse sistema de conformação política, ele tem o seu ponto máximo ali, né, como predominância na França. Isso tem que ficar claro para vocês. Ele não inicia do nada. É a França que, em questão de política, nós consideramos, então, ser o berço dessa nova formação política. O que prega o antigo regime, o que prega o absolutismo monárquico? A centralização do poder. E eu já falei isso com vocês na aula de sociologia em relação a essa questão, né, do que é essa centralização do poder. Né? É quando o poder ele encontra-se na mão, né, de um único representante político, e isso acaba, então, considerando então que aquele poder ele é um poder absoluto. Okay? E, claro, nesse momento aí, esse poder absoluto, esse poder do rei, esse poder soberano, né, ele era tido, né, como sendo o poder divino. Como assim, professor? Divino, sagrado e tudo mais? Realmente, né, o poder que o rei tinha era considerado algo divino, né, algo que apenas era concedido, né, por Deus àquele homem. E, claro, toda essa fase de construção do poder aí, nós vamos ver que ela encontra-se ligada aí em meio, então, a toda a idade moderna. Por isso que nós falamos aí, né, que essa ideia do poder do rei, o poder absoluto, né, ele vai se estender, então, por volta ali do século XV até aí o século XVIII, quando nós vamos ter, então, a formação do iluminismo. Tá? E o absolutismo é o sistema político, né, no qual, então, o poder, né, político encontra-se nas mãos dos reis. Por isso que entra, então, essa denominação de antigo regime, que eu já disse para vocês na introdução desta aula. E, claro, o absolutismo monárquico ele só surge com a formação dos Estados nacionais. E nós já estudamos o ano passado em relação a essa questão da formação dos Estados nacionais, quando nós temos aí, então, a representação de Portugal, Espanha, Inglaterra e França, né? E não poderia ser diferente que outros reinos viessem, então, a surgir mediante esse processo. Outro fator que é importante levar em consideração é que, nesse momento aí, nós temos, então, a ideia, né, digamos, que o rei exercia o poder de justiça, o poder das leis, e, claro, também, né, poderia nomear ou criar novos impostos, assim como também ter o controle sobre uma junta ou uma força militar. Uma breve compreensão histórica desse quadro. Com o final da Idade Média, no século XIV, ali, nós vamos ter, então, a formação, o ápice, né, digamos ali, do século XV, que já vem com o Renascimento. E não poderia ser diferente essa ideia de se pensar em uma centralização política, tá? Já que nós já tínhamos a formação então dos Estados nacionais, por que não centralizar esse poder, digamos, né, na mão de alguém? E por isso que nesse momento aí nós vamos ter então o que? O surgimento das monarquias centralizadas ou monarquias centralizadoras, né? França, Inglaterra, Portugal, Espanha, eles vão ser chamados então de estados modernos ou estados absolutistas. Qual é o intuito disso? Cada vez mais eles centrar o seu poder de política nas mãos de um único representante político, que no caso é o rei. E ele ali teria os seus funcionários, teria todos os cargos nesse momento também, né, exercendo essa influência. Por que disso, professor? Porque aí tira a descentralização política que nós já tínhamos vivenciado anteriormente, no sistema feudal, né?
Quem era o árbitro de tudo aquele processo? O senhor feudal. Agora não mais. Agora é o rei. Mas quando que isso acontece? Acontece quando você tem a formação da nova classe social, a burguesia. Porque o rei não vai se unir aos nobres para poder chegar ao poder. Ele vai se unir a quem? Aos burgueses. Os burgueses é que tinham, naquele momento, então, o domínio sobre todo o processo comercial. Então, essa aliança rei mais burguesia, ela, claro, inicia com uma coisa bela, mas no final ela vai ter uma data, né, digamos, de validade. Porque aí vai chegar o momento em que a burguesia, o rei vai se afastar da burguesia e vai colocar do seu lado a nobreza. Ok? Como que nós entendemos esse fato histórico para essas condições para o surgimento do absolutismo monárquico? Nós não temos mais as invasões bárbaras. Nós estamos vivendo o renascimento urbano e, ao mesmo tempo, também o renascimento comercial. Apoiados também aí, que vale ressaltar, né, pelo surgimento da burguesia, que é um ponto importante. Se não fosse a burguesia nesse momento aí para apoiar todo esse desenvolvimento que está acontecendo na Idade Moderna, não teríamos então condições para que esse absolutismo florescesse com tanta força. Nós temos o enfraquecimento da Igreja Católica, provocado justamente pela reforma religiosa luterana, anglicana e calvinista. Nós temos o cisma do Oriente, a divisão da Igreja, nem Avignon e a questão da Igreja Romana, né? Avignon que vai ficar ali, né, com a questão, né, destinada não mais ao papado, e Roma depois com o papado. Nós temos essa questão também em ação. Temos aí a reforma protestante, a oposição, né, entre nobres e burguesia, porque eles não convergiam suas ideias em relação à questão política, as grandes navegações e a restauração das ordens, ou seja, do estamento. Por isso que essa sociedade agora ela vai estar dividida em 3 estamentos: clero, nobreza e burguesia. Nós vamos ver mais adiante aí. Agora, no antigo regime, ou seja, na forma absolutista, o rei é considerado, então, um ser sagrado, um ser divino, como eu já disse para vocês. Era ele que ocupava, então, o topo dessa sociedade, que era composta por os 3 estamentos que eu já apresentei a vocês. E a mobilidade social ali era muito pequena, quase não existia. Né? Isso que é muito importante ressaltar também. E o antigo regime, claro, né, é o termo que designa o modo de governo do Estado e da sociedade francesa durante toda a Idade Moderna. Ah, professor, mas só na França? Não, depois nós vamos ver aí tudo isso se passando pela Europa. Tá? Agora, por que recorrer-se à ideia da França? Porque nós vamos ter um representante que vai trazer esse ponto, né, áureo, digamos, da composição política neste momento. É importante ressaltar que o absolutismo é o sistema político no qual o poder se encontra, então, nas mãos dos reis, que eu já disse anteriormente. E o rei, claro, né, ele é capaz, então, digamos, né, de trazer o equilíbrio entre as duas forças. A nobreza, que está totalmente decadente, devido, então, a todo o anseio que se acontecia na Idade Média, e a burguesia, que está em ascensão, devido, então, ao ressurgimento do comércio e todas as transações comerciais que eram realizadas por eles. Então, por isso que, de se aproximar, então, da aliança rei mais burguesia, ela ser fundamental neste momento. O rei não vai se unir à nobreza decadente, ele vai se unir a quem? A burguesia rica, a burguesia em ascensão. Né? E, nesse momento também, ao passo que também a igreja, nesse momento também, ela vai ter um papel importante em todo esse contexto histórico. Algumas formas, então, de entender, né, essa centralização do poder do rei. Como que isso acontece? Concessão de cargos à nobreza, arrecadação centralizadora de impostos em uma moeda nacional. Isso trouxe muito benefício não só para o burguês que comercializava, mas também para o rei como um todo. Essa concessão de cargos à nobreza são os títulos, né, e também alguns cargos de funcionários públicos que eles acabavam também exercendo nesse momento. Unificação do peso e medida, então isso beneficiou muito ali a questão dos banqueiros, né, que trabalhavam, que era o burguês que trabalhava com essa questão, né, da moeda e tudo mais. Formação de um exército permanente e, claro, não poderia faltar então os mercenários,
né? Por que era composto normalmente por mercenários? Porque ali se fazia, então, uma segurança em relação a todo esse processo. É o caso quando nós lembramos aí, né, das várias batalhas que são travadas dentro do solo francês, inglês, português, espanhol. O que ajudava muitas das vezes esses exércitos a vencer essas batalhas eram justamente esses mercenários. Expansão dos territórios nacionais através, né, de guerra ou de colônias ou de relações matrimoniais contraídas nesse momento. Organização política administrativa centralizada, quer dizer, se eu centralizo todo esse poder, fica mais fácil de eu administrar. Por isso fala desse sistema, né? Organização político-administrativa. Então, tudo isso condensando, né, essa unificação do poder nas mãos, então, do rei. Outro fator que é importante lembrar, que é a política do antigo regime, né, ou seja, o absolutismo, ela vai prevalecer, né, como sendo, então, algo importante para essa sociedade moderna. Né? Quando eu centralizo esse poder, então, eu consigo administrar melhor o meu Estado e eu consigo também ter plenos poderes em relação, então, à composição política. Surge, então, a política do rei. Né? A gente brinca com essa situação, mas se eu tenho a centralização política, então eu também tenho que centralizar essa questão comercial. Então surge o quê? O mercantilismo, com suas práticas. O mercantilismo é o conjunto de práticas, né, que estavam justamente engendradas na mão dos reis. Aí sim começa a haver, então, o quê? A separação entre rei e burguesia. Tá? Por que disso? Porque aí você tem a cobrança dos impostos agora, que vai ser destinada à burguesia e os nobres, o clero, não serão, digamos, não terá toda essa cobrança. Nós vamos ver quando nós estivermos estudando mais adiante a organização dos estamentos da sociedade. Mas vejamos, em que se constituía esse mercantilismo? Né? Consistiria, né? Nós temos aí o metalismo, que é a riqueza do Estado com acúmulo de metais, muito proveniente do fator de colonização. Então, eles vieram para cá para extrair o quê? O ouro. Pegava aqui o ouro e levava para a metrópole. Então, nós temos o metalismo. O intervencionismo, que é o controle estatal sobre a economia, é o Estado que controla, é o rei que controla. Né? A balança comercial favorável, exportar mais, importar menos. Né? Esse é um dos objetivos fundamentais dessa balança comercial. O protecionismo alfandegário, que é o aumento das tarifas alfandegárias, né, dos produtos importados, também tornou-se um mecanismo aí que vai se estender até o século XVIII. Depois, no Brasil ainda, nós vamos ter uma presença marcante de tudo isso, principalmente quando nós tivermos ali uma relação comercial muito próxima entre Portugal e Inglaterra, esse protecionismo alfandegário. Brasil, vou falar para vocês, levou a pior, né, nesse sentido, porque as taxas alfandegárias ficam com peso maior para o Brasil e não para a Inglaterra, né, por exemplo. O monopólio, mono quer dizer um, então eu tenho direito exclusivo sobre a economia. Eu não tenho um poli, eu tenho um mono, único. E o colonialismo, que é a força fundamental desse processo, né? A exploração das colônias, né? Então, de lá nós traríamos o que? Ouro, prata, né? Todo o processo, digamos, do desenvolvimento da metrópole, ou seja, do Estado, né? Português, espanhol, inglês, francês e assim por diante, né? Então, as riquezas que estavam dentro das colônias é que ajuda, então, beneficia toda essa ascensão, vamos dizer, do mercantilismo, ok? Que é a política econômica, né, voltada, então, para o rei. Por isso que eu coloquei para vocês que é uma ideia que se estende até o século XVIII, porque aí depois vai surgir o chamado outra política, né, que nós vamos ter, que é o liberalismo econômico. Ok? Então, eu deixei para vocês aí uma breve ilustração para representar para vocês aí todo esse processo, né, da formação, então, do absolutismo monárquico. Tá? Não terminei minha aula, né, eu explanei ela para vocês aí de uma forma resumida, interativa, para que vocês possam entender melhor todo esse processo, né, dessa construção, vamos dizer, então, do absolutismo monárquico. Ok? No material de vocês, é importante ressaltar que nele se colocou ali a questão, né, do contexto histórico do século XVI ao século XVII e XVIII, por isso que eu resolvi dividir essa aula para ficar mais fácil vocês compreenderem. Então, fiquem comigo aí, né, até a próxima aí, se Deus quiser.